Bom, pessoal, vamos lá? Vamos começar? Lincoln tá aí? Lincoln me escuta? Pablo me escuta? Só vou acreditar que tem gente atrás dessa telinha preta se alguém responder. Eu estou aqui, Estamos professora. ouvindo, professora. Boa noite. Tá bem, ok. Ok. Então vamos lá, vamos começar a compartilhar aqui. Não. Quero outro PPT. Poder Legislativo. Isso aí. Ai, gente, ele não quer mostrar o que eu quero que ele mostre, ele quer mostrar outra coisa. Espera só um minutinho. Pronto, agora vamos ver se vai. Eu não sei dizer por quê que ele não quer mostrar um dos PPTs, ele só quer mostrar o outro. Agora sim. Pronto. A gente ficou devendo um restinho do regime jurídico aplicável ao legislativo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu queria começar a aula com isso e depois a gente vai para o resto. Então, posicionar aqui. A gente terminou o Poder Legislativo Federal e a gente não entrou em Poder Legislativo Estadual. E aí, rapidamente, eu queria passar com vocês pelo assunto de Poder Legislativo Estadual. Então, vamos lá. Como é que funciona o regime jurídico dos parlamentares estaduais? De uma maneira muito parecida ao regime jurídico aplicável aos parlamentares federais. Portanto, eles têm mandatos de 4 anos, os deputados estaduais, que são os equivalentes aos deputados federais, né? Eles têm mandato de 4 anos, né? Eles são eleitos pelo sistema proporcional, assim como os deputados federais. Não existe um equivalente aos senadores nos estados, né? Só existe o equivalente aos deputados nos estados. E aí a Constituição estabelece uma fórmula com limite máximo de deputados e de vereadores. Então, o artigo 27 estabelece um limite máximo de deputados estaduais, o artigo 29 estabelece um limite máximo de vereadores e determina que não apenas tem que se observar o limite máximo, como que tem que haver uma proporcionalidade entre o quantitativo de deputados estaduais, o quantitativo de vereadores, que são os parlamentares municipais. Então, os parlamentares estaduais se chamam deputados estaduais. Os parlamentares municipais se chamam vereadores, né? A Casa Legislativa Estadual se chama Assembleia Legislativa. A Casa Legislativa Municipal se chama Câmara dos Vereadores. Então, a Constituição ela estabelece o limite máximo para deputados estaduais, o limite máximo para vereadores, e ela estabelece um dever de proporcionalidade na definição de quantitativos de parlamentares locais versus população dos estados e dos municípios.
tradicionalmente, esse dever de proporcionalidade funciona mal, sobretudo nos municípios. Existe uma tendência, às vezes, a municípios pouco populosos, e inclusive que não são municípios ricos, etc., assim, preverem um quantitativo de cargos de vereadores que se você comparar esse mesmo município com um outro município muito mais populoso, o quantitativo seria totalmente desproporcional, digamos assim. Né? Então, esse assunto é um assunto que vira e mexe, bate no Supremo, a desproporcionalidade, o excesso de vereadores que existe em um determinado município. Tem um caso famoso que chegou ao Supremo, que é o caso de Mira Estrela, que é um município pequenininho, que tinha um monte de vereador. Quer dizer, eles observavam o limite máximo da Constituição. Mas quando você pegava aquele limite máximo para o conjunto, para a população que aquele município tinha, e pegava outros municípios com muito mais população e com o mesmo limite, você via que havia uma desproporção entre municípios. Né? Então, o que o Supremo fez, nesse caso de Mira Estrela, foi estabelecer novas faixas de proporcionalidade, de limites mínimos e máximos de vereadores, dentro das faixas estabelecidas pela Constituição. Então, vamos supor que a Constituição estabelecesse 3 faixas de proporcionalidade, o Supremo foi estabelecer subfaixas de proporcionalidade, para que houvesse um pouco mais de razoabilidade, uma racionalidade maior entre o número de vereadores de um município e a população daquele município. Com isso, o Supremo determinou a redução do número de vereadores desses municípios menorzinhos, etc. E isso é uma coisa que mexe pra caramba com o processo político, com as instâncias políticas. Né? Porque mais um cargo de vereador é mais uma pessoa que um partido que não é tão impactante consegue colocar pelo sistema proporcional, é mais uma pessoa com remuneração pública que vai ter mais assessor, que vai poder prover mais cargo em comissão, etc, etc. E aí houve uma reação do Congresso Nacional a essa decisão do Supremo, e o Congresso aprovou uma emenda constitucional superadora da decisão do Supremo, que era uma emenda de meio de caminho. Ele não simplesmente revogou a decisão do Supremo, ele estabeleceu outras faixas de proporcionalidade, diferentes das faixas estabelecidas pelo Supremo, e um pouco mais brandas, menos impactantes que as faixas estabelecidas pelo Supremo. Então, ok, tudo bem, reação do processo político, o que o Supremo decidiu, até aí eles não revogaram totalmente a decisão do Supremo, eles moderaram a decisão do Supremo, ok. Mas aí a mesma emenda determina a aplicação retroativa das novas faixas de proporcionalidade. A emenda é aprovada hoje e ela determina a sua aplicação para trás, o que implicaria o provimento de novos cargos. E aí, essa emenda é judicializada, é objeto de controle de constitucionalidade, e o Supremo não suspende a emenda superadora como um todo, ele respeita as subfaixas de proporcionalidade que o Legislativo propôs por emenda, mas ele suspende o caráter retroativo, que não faria sentido, né? Que não seria justificado. Né? E que era o Legislativo tentando abrir um pouco mais de cargos, digamos assim, que pudessem ser ocupados em âmbito estadual. Né? Então, assim, uma situação super interessante que aconteceu envolvendo o município de Mira Estrela e muitos outros municípios que eram alcançados pela mesma decisão. Né? Então, mas, de modo geral, então, os deputados estaduais e os vereadores, eles se sujeitam às mesmas regras e ao mesmo prazo de mandato que os deputados
federais e as mesmas prerrogativas, se sujeitam às mesmas normas de imunidade material e de imunidade formal. Portanto, os deputados estaduais não vão ser responsabilizáveis civil e nem criminalmente por suas opiniões e votos relacionados ao mandato. Os vereadores também não vão ser responsabilizáveis pelas opiniões manifestadas que tenham relação com o seu mandato. Tanto o deputado estadual quanto o vereador se sujeitam às mesmas imunidades formais que os deputados federais. Portanto, eles podem ter processos penais com tramitação sustada pela sua respectiva casa até decisão final de mérito. Não é possível deferir prisão cautelar contra eles, salvo em caso de flagrante delito por crime inafiançável, e essa prisão tem que ser confirmada pela respectiva casa. Não é possível deferir cautelar contra eles que possa implicar em algum prejuízo ao exercício do mandato. Então, tudo aquilo que o Supremo decidiu para os deputados federais se aplica aos deputados estaduais e aos vereadores, porque a própria Constituição reconhece a simetria de maneira expressa entre os regimes jurídicos dos deputados federais, estaduais e vereadores. No âmbito estadual e no âmbito municipal, também acontecem CPIs, comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito estaduais normalmente têm poderes simétricos às comissões parlamentares de inquérito federais. Portanto, se a comissão parlamentar de inquérito federal pode fazer quebra de sigilo, que na verdade não é quebra de sigilo, é transferir o sigilo para a própria CPI, ou seja, ela tem acesso a um dado sigiloso, a CPI vai ter acesso, mas tem que preservar o sigilo desse dado. Ela não simplesmente abre o dado para todo mundo quando ela tem acesso, né? Então, se a CPI federal pode ter acesso a dados sigilosos, preservando o sigilo desses dados, a CPI estadual vai poder também. Por quê? Porque, de acordo com a Constituição Federal e de acordo com a Constituição, que se aplica por simetria às constituições estaduais, as comissões parlamentares de inquérito exercem atividades de investigação judiciais típicas. Então, se é possível a CPI, em âmbito federal, ter acesso a dados sigilosos, porque é possível ao judiciário, em âmbito federal, ter acesso aos dados sigilosos, então é possível a CPI, em âmbito estadual, ter acesso aos mesmos dados sigilosos, porque é possível ao judiciário estadual ter acesso a determinar a quebra de sigilo ou determinar que o Poder Judiciário vai ter acesso aos dados sigilosos. Mas não é possível a CPI, em âmbito municipal, fazer o mesmo, porque não existe judiciário municipal. Portanto, a CPI exerce poderes semelhantes, a CPI municipal exerce poderes semelhantes às CPIs de estados e a CPI federal, mas esses poderes pressupõem poderes típicos de reserva de jurisdição. Nesse caso, a CPI municipal é mais limitada que a CPI estadual e que a CPI federal. Então, eram esses dois pontos que eu queria destacar para vocês. Primeiro, a aplicabilidade de um regime jurídico muito semelhante a deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Depois, a existência de comissões parlamentares de inquérito, não apenas em âmbito federal, mas também estadual e municipal. Contudo, as municipais têm poderes mais restritos que as comissões parlamentares federais e estaduais, justamente em virtude da reserva de jurisdição em algumas matérias. Foi? Alguém tem alguma dúvida sobre o regime aplicável ao Poder Legislativo, que foi o que a gente acabou de ver? Acho que não, tá tudo bem aqui para mim.
Então, a gente vai passar agora para processo legislativo, que trata do funcionamento, de como funciona o legislativo como funciona o legislativo para a produção das normas, que são uma das atividades precípuas do Poder Legislativo. Antes de a gente prosseguir, eu queria fazer assim uma observação para vocês, que é assim, a gente, em Constitucional 4 de todos os constitucionais tem muita matéria, mas Constitucional 4, de todos os constitucionais, é o mais denso. É o mais denso, sobretudo em termos de direito positivo. Né? A gente viu, por exemplo, a gente vê em Constitucional 1, Teoria Geral do Estado, o conceito de federação, o conceito de Estado unitário, o conceito de democracia, o conceito de república, etc. O conceito de poder político, como houve a evolução do Estado. E em Constitucional 2, a gente vai ver teorias da interpretação, a gente vai ver em Constitucional 3, a gente vai ver direitos fundamentais, etc, etc. Em Constitucional 4, a gente vê um universo muito mais amplo de direito constitucional positivo. Né? A gente vai ver organização dos poderes, a gente vai ver a organização do Estado, a gente vai ver a organização dos poderes, a gente vai ver distribuição de competência, a gente vai ver regime aplicável ao poder legislativo, ao poder executivo, ao poder judiciário. Em tese, a gente veria até controle de constitucionalidade, mas a gente deu controle de constitucionalidade em Constitucional 3. Então, por que eu estou falando isso? Porque são matérias, as de Constitucional 4, de direito constitucional positivo, com muito detalhe. Por mais que eu faça um panorama para vocês, primeiro, é muita matéria. E segundo, são matérias que idealmente vocês precisariam não apenas assistir aulas sobre elas, mas ir lendo o livro e olhando o teor dos dispositivos constitucionais. Essas matérias são disciplinadas de uma forma muito detalhada na Constituição, que é diferente de ponderação de valores entre liberdade de expressão e direito à intimidade, né? E todos aqueles argumentos que a gente usa na interpretação do direito, em matéria de direito fundamental, ou em matéria de democracia, é uma outra experiência, é um outro recorte de direito constitucional, muito mais positivo, muito menos de princípio, muito mais regra, entendeu? Então, assim, a gente está passando por toda a matéria, mas é muito importante que as aulas sejam complementadas com leitura. E a leitura não é só leitura do livro, é leitura do livro junto com a Constituição. Se familiarizando com como a Constituição disciplina isso nos artigos, se familiarizando com a posição em que o artigo está na Constituição, porque se vocês vão fazer uma prova de concurso sobre isso, vocês precisam referenciar o artigo. Se vocês vão fazer uma prova, mesmo da UERJ, por exemplo, eu exigi na prova passada a indicação de dispositivos de competência. Depois eu percebi pela correção que não era possível fazer essa exigência de maneira muito estrita, porque o espaço que vocês tiveram versus o que vocês precisavam desenvolver, houve uma dificuldade de alguns de se desenvolver naquele espaço. Tudo bem, mas assim, isso será um desafio que vocês vão enfrentar profissionalmente. Então, vocês precisam começar, assim, não basta, por mais que a gente faça treinamento para a prova, por mais que eu faça um questionário com toda a matéria, etc, etc, não basta assistir a aula. A gente chegou num ponto de direito constitucional que a aula precisa ser complementada com leitura e com o acompanhamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais, para que vocês tenham segurança. Porque, senão, eu vou falar aqui de um monte de competências, eu vou falar aqui de um monte de atribuições, eu vou falar aqui de um monte de particularidades que vai ficar tudo misturado na cabeça de vocês não vão fixar. E aí, chega na hora da prova, não consegue responder. Eu fiquei bem preocupada
com o desempenho da turma, eu ainda não acabei de corrigir, mas estou quase acabando, na questão sobre competência. Competência comum, competência concorrente, competência administrativa, competência legislativa. Eu percebi que houve uma grande dificuldade. E competência eu dei mais de uma vez, eu falei mais de uma vez em aula sobre competência, eu revisei no questionário e eu assinalei que isso era um tema muito relevante da matéria. Então, o que significa? Significa que não está havendo fixação. E eu não fiz problema com competência, eu pedi definição, eu pedi conceito. Se eu tivesse feito problema, talvez vocês tivessem tido dificuldade na aplicação do conceito, etc. Mas eu não fiz isso, porque como eu não treinei isso em sala de aula, eu não fiz isso. Então, assim, isso é muito importante. A partir de agora, vocês precisam ler e vocês precisam acompanhar na Constituição para vocês conseguirem fixar o significado do que está sendo visto, senão vocês não vão conseguir fixar. Direito Constitucional 4 é o último constitucional obrigatório que vocês vão ter. Talvez depois vocês possam pegar eletivos, mas o que vocês não aprenderam é um gap, e essa matéria é muito importante para concurso, porque é uma matéria muito mais de direito positivo, portanto, muito mais aferível em determinados tipos de prova do que a discussão sobre ponderação, sobre tensão entre princípios, etc. Embora tensão entre princípios seja algo que também cai bastante. Ok? Então, muito importante complementar com leitura e muito importante complementar com o acompanhamento dos dispositivos na Constituição. Bom, processo legislativo. Qual é a importância da ideia de legalidade formal, né? Que é a ideia que se implementa por meio do processo legislativo? Professora, então, eu acho que você mudou a tela e tá minúsculo a transmissão, não, o compartilhamento de tela. Vocês não conseguem enxergar? Não tô conseguindo. Você não consegue dar um zoom? Hã? Também não consigo enxergar, não. Você não consegue dar um zoom? Deixa eu ver aqui se rola. É porque se eu aumentar aqui, ele não cabe na tela. Não. Com o zoom, a qualidade das letras fica bem baixa. Até dá para ler, mas muito mal. Eu aumentei um pouquinho. Vê se vocês conseguem agora. Consegue? Eu não sei porque eu não tô conseguindo dar zoom mais. Antes eu até tava conseguindo, só que agora não tá funcionando mais. Ai. Consegue agora? Agora consegue, não consegue? Dá para acompanhar agora. Dá para entender. Dá para acompanhar sim agora. De todo modo, como hoje é um dia extraordinário, porque é um dia em que eu tive cancelamento de voo, faltou luz, não sei o quê, eu vou disponibilizar a gravação da aula e eu vou disponibilizar o pedaço de matéria também nos PPTs. Então, vocês vão ter acesso aos PPTs, tá? O que vai facilitar um pouquinho mais a recuperação do conteúdo, tá? Mas, assim, então, qual é a importância do processo legislativo? A importância do processo legislativo é a importância de afirmação da legalidade formal. E o que significa legalidade formal? Significa, em primeiro lugar, uma garantia de que as normas que são aplicáveis ao cidadão são produto de um processo democrático. Ou seja, são produto da deliberação de representantes que foram eleitos para participar da produção dessas normas, de comissões que se compõem por meio de representantes de partidos proporcionalmente aos votos e às cadeiras obtidas por esses partidos. Então, o primeiro fator de relevância da legalidade formal é o fator de legitimação democrática das normas que são aplicadas à cidadania. O segundo fator de relevância da legalidade formal é o tratamento isonômico. Quer dizer, se eu tenho uma norma geral que estabelece determinadas regras para um universo de pessoas, ela está determinando o quê? O tratamento idêntico a esse universo de pessoas, né? E se essa norma dispõe sobre situações, sobre sanções e sobre a solução de determinados conflitos de interesse, ela também aumenta a segurança jurídica,
ela também aumenta a previsibilidade do direito. Então, esses 3 elementos são os 3 elementos essenciais ligados à exigência de processo legislativo, à exigência de legalidade formal em determinadas matérias. Legitimidade democrática, aplicação isonômica do direito, segurança e previsibilidade jurídica. São os valores que estão pressupostos na ideia de legalidade formal. Então, como é que funciona o processo legislativo? O processo legislativo ele se compõe de várias fases. Ele tem uma primeira fase, que é a fase de iniciativa do projeto de lei. E aí, vamos falar no processo legislativo aqui, pensando em lei ordinária, então, porque a lei ordinária é, digamos assim, o caso estándar de processo legislativo. Depois a gente vai ver o que muda quando a lei é complementar, o que muda quando se trata de emenda constitucional, o que muda quando se trata de medida provisória. Mas estamos partindo aqui da situação estándar de lei ordinária. Então, o processo de produção de uma lei ordinária ele se compõe de várias fases. A primeira fase é a fase de iniciativa do projeto de lei. O que é a iniciativa do projeto de lei? É quem começa o projeto de lei. É quem apresenta um determinado projeto de lei. Vocês vão ver que em algumas matérias você pode ter várias pessoas, várias autoridades de vários poderes apresentando um projeto de lei, e em outras matérias só uma determinada autoridade de um determinado poder é que pode apresentar o projeto de lei. Dependendo do tema, existe reserva de iniciativa para determinadas autoridades ou não. Essa é a primeira fase do projeto de lei, portanto, a apresentação do projeto. A segunda fase do projeto de lei é a fase que a gente chama de constitutiva do projeto. São as discussões, a votação, a sanção ou o veto do projeto de lei. Então, discussões. Houve a iniciativa do projeto de lei, apresentou-se o projeto de lei, aquele projeto vai começar a tramitar nas comissões ou na casa iniciadora. A casa iniciadora, como regra, é a Câmara dos Deputados. Quando a iniciativa é por um deputado, quando a iniciativa começa com um deputado, quando a iniciativa começa com qualquer autoridade de fora do Congresso Nacional, a casa iniciadora, a primeira casa que vota o projeto de lei é a Câmara dos Deputados. Quando a iniciativa do projeto de lei é de um senador ou de uma comissão do Senado, a casa iniciadora é o Senado. Um projeto de lei começa na casa iniciadora e depois vai ser aprovado pela casa revisora, né? Então, dependendo de onde comece, você vai ter uma casa revisora, você define quem vai ser a iniciadora, quem vai ser a casa revisora. Bom, apresentaram o projeto de lei, começa a discussão sobre aquele projeto de lei. Existem algumas comissões que são permanentes, Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, que é a comissão que vai avaliar a compatibilidade daquela norma com a Constituição, e existem outras comissões que são temporárias. Existem comissões que são temáticas, né? Então, se aquela questão diz respeito à questão financeira, ela vai tramitar na comissão correspondente, se disser respeito ao meio ambiente, vai tramitar na comissão correspondente, etc. Todas essas comissões, elas fazem parte do processo de discussão. Depois de discutido o projeto de lei, entra-se no processo de votação do projeto de lei. E depois da votação, o projeto de lei foi aprovado no Congresso, ele vai para a sanção ou veto do presidente da República. E aí, se o presidente da República está de acordo com o projeto, ele sanciona. Se ele não está de acordo com o projeto, ele veta. Ele veta e ele tem que explicar por que ele veta. E ele pode vetar por 2 argumentos, a gente vai voltar a isso mais adiante, mas ele pode vetar basicamente por contrariedade ao interesse público daquele projeto de lei, na interpretação dele, aquele projeto de lei não atende ao interesse público, e essa avaliação da contrariedade ao interesse público é uma avaliação discricionária,
do presidente da República, ou ele pode vetar o projeto de lei por inconstitucionalidade. Ele pode vetar o projeto de lei integralmente ou vetar apenas parcialmente o projeto de lei. Né? Então, a gente tem, na fase constitutiva do projeto, discussão, votação, sanção ou veto por parte do presidente da República. E aí o projeto de lei, uma vez sancionado ou vetado, entra na fase complementar, né? Aprovado o projeto, sancionado o projeto, ele vai ser promulgado e depois, promulgado significa, o ato de promulgação é o ato que atesta a regularidade do processo legislativo, e aí ele vai ser publicado, que é o ato que dá ciência ficta a todos a respeito daquela norma. Uma vez publicado, a regra é de que começam a correr 45 dias, que é o prazo do início da vigência da norma, entre a publicação do projeto de lei e o início da vigência da norma. Esses 45 dias, que são o convencional, são o prazo de vacatio legis. Durante a vacatio legis, você tem um prazo em que a norma já está publicada, mas ela ainda não entrou, ela ainda não obriga os cidadãos, ela ainda não entrou em vigor. Né? É como se os cidadãos estivessem se adaptando às novas previsões daquela norma. Então, fase de iniciativa, fase constitutiva, fase complementar. Então, fase de iniciativa, fase de desencadeamento do projeto de lei. Qual é o valor da iniciativa? Qual é a importância de uma determinada autoridade poder ter iniciativa numa determinada matéria? A importância de inserir aquilo na agenda do legislativo. É de fazer com que o legislativo pare para apreciar aquele determinado tema, pare para discutir uma determinada matéria. Então, existem alguns tipos de iniciativa. Existe a iniciativa geral ou concorrente, existe a iniciativa privativa, existe a iniciativa popular. Então, a iniciativa geral ou concorrente é o tipo de iniciativa mais comum. Então, quando uma iniciativa é geral ou concorrente, ela compete a várias autoridades simultaneamente. Qualquer uma delas poderia apresentar um projeto de lei sobre determinado tema. Então, pode ser o presidente da República, pode ser um deputado, pode ser um senador, pode ser o procurador-geral da República, pode ser o judiciário. Então, diferentes autoridades podem apresentar um projeto de lei sobre aquela matéria. Essa é a situação da iniciativa geral ou concorrente. Iniciativa privativa. Só uma determinada autoridade de um determinado poder pode apresentar iniciativa naquele determinado tema. Normalmente, quando existe reserva de iniciativa, a gente está falando de uma temática que diz respeito muito especificamente a um poder. Então, por exemplo, existe reserva de iniciativa para o chefe do executivo, a Constituição prevê reserva de iniciativa em favor do chefe do executivo para iniciar projetos de lei que alterem a remuneração dos servidores da administração pública. Né? Então, que assim, o chefe do executivo é o único que vai poder propor o aumento, porque quem vai deliberar é o Congresso, mas só quem pode propor o aumento dos servidores do executivo é o chefe do executivo. Só quem pode propor o aumento dos servidores do legislativo é o legislativo. Só quem pode propor o aumento dos servidores do judiciário é o judiciário. Só quem pode propor o aumento dos membros do Ministério Público é o Ministério Público. Por quê? Porque são poderes ou instituições que têm independência funcional, que têm autonomia financeira. Se um membro de outro poder pudesse propor uma norma
que interferiria sobre a remuneração desses servidores, ele estaria interferindo sobre a autonomia financeira desse órgão. Ele estaria interferindo sobre o próprio funcionamento desse órgão, dessa instituição, desse poder. Então, a lógica da Constituição nessas reservas de iniciativa normalmente está ligada a esse fator de preservação de independência dos poderes ou preservação de independência de determinados órgãos aos quais a Constituição conferiu independência. O que acontece? Quando a Constituição confere reserva de iniciativa, por exemplo, ao Executivo, o Supremo Tribunal Federal entende que não é possível ao Legislativo aprovar emenda constitucional nessa matéria. Ele não pode emendar a Constituição para dispor sobre remuneração de servidor do Executivo. Por quê? Porque a emenda seria uma forma de burlar a reserva de iniciativa do Executivo. Que se o Poder Legislativo vai lá e aprova uma emenda sobre a remuneração do Poder Executivo, de membros do Poder Executivo, depois o Poder Executivo não consegue exercer a iniciativa, porque aquilo se tornou matéria constitucional. Como é que ele vai alterar a Constituição com base, propor a alteração da Constituição com base na sua reserva de iniciativa? Então, o Supremo entende que não é possível, nos temas que atribuem reserva de iniciativa a um outro poder, você ter uma emenda constitucional na Constituição Estadual a respeito da mesma temática, salvo para em alguns casos, para alguns ministros, e dependendo da composição do Supremo, se a previsão sobre aquele determinado tema vier em norma da Constituição Estadual originária. Ou seja, não é uma emenda à Constituição que tratou do assunto, que é de competência privativa, de iniciativa privativa do Executivo. É a própria Constituição Estadual que, no momento da Constituição original daquele Estado, tratou especificamente sobre um tema de iniciativa do Executivo. Nesses casos, dependendo da composição do Supremo, ele já admitiu que, por norma constitucional originária, se tratasse sobre um tema que, à luz da Constituição Federal, seria de reserva de iniciativa privativa de outro poder. Tirando norma da Constituição originária do Estado, o Supremo não reconhece a possibilidade, porque ele entende que seria uma burla à reserva de iniciativa do Executivo. Então, exemplos de competência privativa. O Executivo tem competência privativa para fixar os efetivos das Forças Armadas. Tem competência privativa para a criação de cargos da administração. O chefe do Executivo tem competência privativa para encaminhamento de projeto de lei que altera a remuneração dos servidores da administração pública. O Judiciário tem competência privativa para dispor sobre a organização, a composição dos tribunais, tem competência privativa para apresentar lei complementar que corresponda ao Estatuto da Magistratura. O Legislativo, a Câmara, tem competência privativa para tratar da remuneração dos seus servidores. O Senado tem competência privativa para apresentar projeto de lei sobre a remuneração dos seus servidores. Então, isso são exemplos do que se quis com a competência privativa, que foi realmente reservar uma esfera de autonomia e de independência para cada um dos poderes. O Ministério Público tem uma situação particular. A lei complementar que regula o exercício da função dos procuradores ela pode ser apresentada tanto pelo presidente da República quanto pelo Procurador-Geral da República. O presidente da República tem competência para apresentar e faculta-se ao Procurador-Geral a apresentar. Então, é uma situação atípica de competência do presidente, mais de iniciativa do presidente, mais iniciativa facultada ao Procurador-Geral da República. A Defensoria Pública tem iniciativa privativa
para apresentar projeto de lei sobre o seu orçamento. Então, todas essas instituições dotadas de independência, de autonomia financeira, etc., vão ter algumas reservas de iniciativas específicas que dizem respeito à sua própria auto-organização e à administração dos seus próprios recursos. Além da iniciativa geral ou concorrente e da iniciativa privativa, existe a previsão constitucional de iniciativa popular de um projeto de lei. Ou seja, eu reúno um conjunto de cidadãos, eu consigo assinaturas desses cidadãos e eu mesmo, cidadania, conjunto de cidadãos, apresento uma proposta de projeto de lei. Qual é a exigência que se faz com relação a projetos de iniciativa popular, projetos de lei federal de iniciativa popular? Se exige a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado, oriundo de pelo menos 5 estados da federação, sendo que em cada um desses estados, o quantitativo de assinaturas deve corresponder a pelo menos 0,3% do eleitorado daquele estado, né? Então, existe uma exigência mínima de percentual do eleitorado como um todo, uma exigência mínima de distribuição por estados e uma exigência mínima em cada estado de percentual de eleitorado, né? E a iniciativa popular pode ser, do ponto de vista democrático, algo muito relevante, né? Por exemplo, a lei da ficha limpa, que foi uma lei que se mobilizou para o enfrentamento à corrupção no processo político, é uma lei de iniciativa popular, né? Foi uma lei aprovada com uma maioria muito substancial no Congresso, porque justamente ela era produto de uma grande mobilização popular, né? Então, tem alguns temas que talvez só cheguem nos termos em que chegam e obtêm a aprovação que obtiveram, porque foram produto de iniciativa popular. Uma discussão que se coloca é se seria possível iniciativa popular também para emenda constitucional, e não apenas para lei ordinária. A Constituição não prevê expressamente a possibilidade de iniciativa popular para emenda constitucional. Então, tem autores que dizem que não é possível iniciativa popular para emenda constitucional, porque a Constituição não previu expressamente, e teria que ter previsto assinaturas mínimas, teria que ter previsto tudo isso. E tem outros autores que dizem, não, é possível sim, iniciativa popular para fins de emenda constitucional. É possível construir interpretativamente, argumentativamente, mesmo que não esteja expresso na Constituição. Por quê? Porque a soberania pertence ao povo. Então, por que cargas d'água o povo pode aprovar uma lei ordinária e não pode propor uma lei ordinária e não pode propor uma emenda à Constituição? Então, sim, seria possível. E, de fato, o Supremo Tribunal Federal admite a iniciativa popular para fins de emenda das Constituições estaduais. A gente tem algumas Constituições estaduais que previram a possibilidade de iniciativa popular para fins de emenda à Constituição estadual, e o Supremo Tribunal Federal, chamado a julgar, reconheceu a legitimidade dessa iniciativa. Portanto, embora não esteja expresso na Constituição a possibilidade de iniciativa popular para fins de propor emenda às Constituições, na prática, no julgamento de casos concretos, o Supremo vem admitindo a possibilidade de reserva de iniciativa. Como eu disse, normalmente o processo legislativo começa na Câmara, né, salvo quando quando ele é iniciado diretamente no Senado por um membro do Senado ou por uma comissão do Senado, e a própria Constituição prevê que a lei vai tratar da iniciativa popular nos estados. No entanto, a Constituição prevê qual é o quantitativo mínimo de subscrições de assinaturas para haver reserva de iniciativa popular nos municípios. Quer dizer, em âmbito estadual, a Constituição prevê número de assinaturas mínimas em âmbito federal
ela prevê número de assinaturas mínimas em âmbito municipal, 5% do eleitorado. Ela não prevê número de assinaturas mínimas em âmbito estadual. Ela diz que lei tratará da matéria. Depois, a fase constitutiva do projeto. Então, a discussão do projeto, da validade, da adequação do projeto vai acontecer nas comissões. Algumas comissões, sobretudo quando o projeto não precisa ser aprovado no âmbito do plenário, algumas comissões podem votar em caráter definitivo a respeito do projeto. Isso vai depender de como a questão está prevista nos regimentos internos da Câmara e do Senado. Mas, mesmo quando existe a possibilidade das comissões votarem um determinado tema diretamente, por recurso de 1/10 dos membros da Casa, a discussão, a votação daquele determinado projeto pode ser transferido para o plenário, né? Então, existem algumas matérias em que as comissões podem votar em caráter definitivo, mas se houver recurso de 1/10 dos integrantes da Casa, a questão pode ser transferida, submetida ao plenário. O parecer negativo da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e da Comissão de Finanças e Tributação, ele pode, se ele for negativo, ele pode ser definitivo, salvo também recurso para o plenário. E aí o plenário pode apreciar e, eventualmente, aprovar. Mas, de modo geral, quando o parecer é negativo na Comissão de Constituição e Justiça e não acontece um recurso para o plenário, o projeto vai ser arquivado, o projeto vai ser rejeitado, né? O parecer das comissões temáticas, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de impacto sobre a ordem econômica, quando a comissão é temática, o parecer é meramente opinativo. Mas quando a comissão é sobre Comissão de Constituição e Justiça, que vai opinar sobre a constitucionalidade, quando é comissão a respeito de questão financeira e orçamentária, aí o parecer vai ser terminativo se for negativo, salvo a possibilidade de recurso para o plenário. Depois, existe uma outra questão durante a fase constitutiva do projeto de lei, que é a possibilidade de haver ou não emenda à norma no âmbito do legislativo. Então, como regra, o legislativo recebe um projeto de lei e ele pode emendar. Essa é a função do legislativo, é debater, ver o que funciona adequadamente naquele projeto e o que não funciona adequadamente, ele vai propor emendas, os parlamentares vão propor emendas. Existem vários tipos de emenda. Então, existe a emenda supressiva, que é a emenda que retira um pedaço do projeto de lei, uma parte do conteúdo do projeto, daquele projeto. Então, ele suprime uma parte do projeto. Existe a emenda aglutinativa, que é a emenda que junta duas outras propostas de emenda e consolida num projeto único. Existe a emenda substitutiva, ela tira uma parte e coloca outra parte. Existe a emenda aditiva, ela acrescenta alguma coisa que não estava no projeto de lei, no projeto de lei. Todas essas emendas que eu falei até aqui, elas alteram o conteúdo do projeto de lei, né? Então, elas têm que ser apreciadas por ambas as casas. Então, se a emenda acontece na casa iniciadora, sem problema, ela já vai emendada para o Senado, né? Se acontece no Senado, ela tem que voltar para a casa iniciadora se manifestar sobre a emenda, né? E existem as emendas de revisão. As emendas de revisão, normalmente, são emendas para resolver um problema de ortografia, para resolver um problema de falta de clareza no texto, para resolver um problema de erro material no texto. A emenda de revisão, a ideia é de que a emenda de revisão não altere o conteúdo, só aumente a clareza ou a precisão do texto. A emenda de revisão, se ela for feita numa casa, ela não exige a submissão a outra casa
para que ela seja aprovada. Então, se a emenda é feita, se o texto sai de um jeito da casa iniciadora, vai para a casa revisora e só sofre emenda de redação, ele não precisa voltar para a casa iniciadora aprovar a emenda de redação, porque a emenda de redação é aquela que não modifica o conteúdo. Qualquer outro tipo de emenda que altere o conteúdo exige o retorno à casa iniciadora para a palavra final. A palavra final, no processo legislativo, vai assistir sempre à casa iniciadora. Então, se começou a tramitar o projeto de lei no Senado, o Senado vai dar a palavra final. Se começou na Câmara, a Câmara vai dar a palavra final a respeito de uma determinada emenda. Existem alguns limites à possibilidade de emenda parlamentar. Então, por exemplo, uma emenda parlamentar não pode produzir aumento de despesa num projeto de lei que seja de iniciativa reservada do Executivo ou do Legislativo. Do Executivo ou do Judiciário, né? Justamente com esse objetivo de controle das próprias finanças, autonomia financeira, que a reserva de iniciativa é conferida ao Executivo, que a reserva de iniciativa é conferida ao Judiciário. Então, o Legislativo pode aprovar o que propôs o Executivo. Ele pode reduzir o que propôs o Executivo, mas ele não pode aumentar, ele não pode fazer uma emenda que implique no aumento do custo do Executivo, né? Porque, nesse caso, ele estaria gerando um problema para a autonomia financeira do Poder Executivo. Então, existe uma limitação das emendas parlamentares, que as emendas parlamentares não podem produzir aumento de despesa em matérias que se sujeitem à reserva de iniciativa de outro poder, salvo em matéria orçamentária, salvo quando se tratar de projeto de lei orçamentária. Quando se tratar de projeto de lei orçamentária, o Legislativo pode emendar, produzindo aumento de despesa, desde que ele respeite duas condicionantes. Primeira condicionante, quando ele gera aumento de despesa, ele tem que indicar a fonte de custeio para esse aumento de despesa, e essa fonte de custeio tem que ser indicada por meio do cancelamento de outra despesa. Então, ele afasta uma despesa de um poder e propõe a substituição por aquela despesa que implicaria aumento originalmente. Portanto, para que haja a emenda parlamentar em um projeto de lei orçamentária, o Legislativo tem que indicar a fonte de custeio com cancelamento da despesa, e aquele aumento de custo tem que ser compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual. No caso do orçamento público, a gente tem 3 normas estruturantes do orçamento público. O Plano Plurianual, que é um plano de longo prazo, de 4 anos de duração, a respeito de como alocar os recursos do orçamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a formulação do orçamento, e a Lei Orçamentária, que é aquela lei que é aprovada anualmente, tratando do orçamento do ano subsequente, né? Então, a emenda parlamentar, que implica aumento de despesa, tem que indicar a fonte de custeio por meio de cancelamento de receita, por meio de cancelamento de despesa originalmente proposta, e, além disso, tem que ser compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que fixa limites para a produção da lei orçamentária anual, e compatível com o Plano Plurianual, que é um plano de mais longo prazo a respeito de como se deve lidar com o orçamento público. Então, esses são os limites estabelecidos às emendas parlamentares em projetos de lei com iniciativa reservada a outros poderes. Deu para entender? Existe alguma dúvida a respeito disso? Tem limite de quanto pode ser retirado de uma emenda num projeto de lei? Não é retirado de uma emenda. A emenda altera e aumenta o custo, de alguma maneira, e, em consequência,
ela precisa indicar qual é a despesa que ela está cancelando. Né? É óbvio que ela não pode desnaturar completamente o projeto de outro poder, porque senão ela estaria atingindo a autonomia financeira daquele poder. Entendi, professora. Obrigado. Depois, o processo legislativo ele tem uma tramitação normal, isso também faz constitutivo. Ele pode ter uma tramitação normal, ou ele pode se submeter ao regime de urgência, ou ele pode se submeter ao regime de urgência urgentíssima. E tudo isso está previsto, está positivado na Constituição. Quer dizer, o regime de urgência é positivado na Constituição. O regime de urgência urgentíssima... Ai, perdi vocês, espera só um minutinho. Pronto. O regime de urgência urgentíssima é regimental. Então, o regime de urgência, ele pode ser requerido pelo presidente da República. Se o presidente da República pede a implementação do regime de urgência, aquele projeto de lei tem que ter a sua discussão e votação concluídas em 45 dias, a contar do pedido de urgência, sob pena de trancamento da pauta. Ou seja, sob pena do Poder Legislativo não poder continuar deliberando sobre outros temas até que ele defina, até que ele delibere sobre o projeto de lei em regime de urgência. Se houver emenda numa das casas, a casa subsequente vai ter 10 dias para se manifestar sobre a emenda que foi aprovada. Então, o regime de urgência é um regime que impõe ao Legislativo uma votação muito mais rápida, sob pena de ter a sua pauta trancada para outros assuntos que o próprio Legislativo considera relevante. Algumas críticas são feitas ao regime de urgência. Uma das críticas é a possibilidade de muitos pedidos de regime de urgência por parte do Executivo implica numa interferência indevida sobre a agenda do Legislativo. Isso é uma crítica que se faz. Porque, ao pedir urgência em muitos projetos, o Legislativo pode produzir o trancamento, o Executivo pode produzir o trancamento da pauta do Legislativo. Então, ele pode produzir uma interferência que, digamos assim, não seria muito legítima se ele abusar dos pedidos de regime de urgência. O regime de urgência, além disso, por acelerar a tramitação de determinados projetos de lei, ele reduz o nível de discussão, de deliberação e de participação que o Legislativo vai ter naquele projeto de lei. Porque como ele tem um prazo X para aprovar, ele fica muito limitado. Se ele passar daquele prazo, ele vai ter a pauta dele trancada. Então, o regime de urgência deveria ser um mecanismo utilizado apenas em situações muito extraordinárias, sob pena de haver uma possibilidade de trancamento ilegítimo, de controle ilegítimo da pauta pelo Executivo e de redução da deliberação democrática no âmbito do Legislativo. Esse é o regime de urgência. Além do regime de urgência, existe a possibilidade de um regime de urgência urgentíssima, que esse é uma possibilidade prevista apenas regimentalmente. E o que significa isso? Significa, por deliberação das lideranças partidárias, um determinado projeto de lei ser incluído na ordem do dia, no próprio dia e votado no próprio dia por votação simbólica. O que isso quer dizer? Imagina, se um projeto de lei é incluído na votação da ordem do dia, no mesmo dia, ninguém conseguiu examinar aquele negócio direito. Porque foi incluído e vai ser votado no mesmo dia. E o que é a votação simbólica? A votação simbólica é quando eu não apuro nominalmente o voto de cada deputado. Em vez de apurar nominalmente o voto de cada deputado, geralmente eles falam assim: quem está de acordo com a aprovação da proposição, fica sentado.
Quem não estiver de acordo, se levanta, por favor. E aí se computa o número de votos de quem não está de desacordo e se avalia se o projeto de lei, afinal, foi aprovado ou não foi aprovado. Ou seja, um projeto incluído no mesmo dia, em cujo conteúdo ninguém domina, aprovado, sem sequer se apurar, sem que sequer se defina com precisão quem votou a favor e quem votou contra, o que compromete a accountability democrática. Né? Então, existe bastante crítica com relação ao regime de urgência urgentíssimo e se entende que é um regime que prejudica muito a deliberação democrática e que pode gravemente impactar sobre os interesses de minorias, que não conseguem se articular, se organizar, não tem tempo para digerir o projeto e nem mesmo para se opor ao projeto. Isso tudo na fase ainda constitutiva do projeto de lei. Ainda na fase constitutiva do projeto de lei, vai acontecer a votação daquele projeto de lei. E aí, se a votação não acontecer em uma comissão, se a votação acontecer no plenário, ela vai observar o quórum de instalação de 50% mais um dos membros da Casa Legislativa. 50% mais um do Senado, 50% mais um da Câmara. O que significa quórum de instalação? Se eu não tiver 50% mais um dos senadores presentes, eu não posso começar a votação. Se eu não tiver 50% mais um dos deputados presentes, eu não posso começar a votação. Ah, eu tenho? Então eu posso começar a votação. Esse quórum é para se instalar a votação. Aí depois existe o quórum de aprovação. O quórum de aprovação da lei ordinária, que é a lei comum, mais comum, né? É o quórum de maioria simples. O que acontece? Eu tenho 50% mais um, a maioria dos presentes, se aprovar, o projeto de lei está aprovado. Ok. No caso de maioria absoluta, que é a maioria que se exige em situações de lei complementar, não basta eu ter maioria simples, eu tenho que ter maioria dos membros daquela casa. Então, eu vou instalar a votação com 50% mais um dos membros da casa. Mas não me basta ter a maioria dos presentes. Eu tenho que ter a maioria numérica dos membros da casa para ter maioria absoluta para aprovar uma lei complementar. Então, lei ordinária, maioria simples, lei complementar, maioria absoluta. Além da lei ordinária e além da lei complementar, eu tenho um quórum específico para aprovação de emenda constitucional, que é mais qualificado que o quórum de lei complementar. Emenda constitucional tem que ter aprovação de 3/5 de cada casa legislativa por meio de votação em 2 turnos. Então, quando eu tenho uma emenda constitucional, a mesma emenda vai à votação 2 vezes em cada casa, e nessas 2 vezes a emenda tem que conseguir o quórum de 3/5 dos membros daquela casa para ser aprovada. Então, esse é o processo de votação. Como regra geral, a votação vai ser aberta. Desde a emenda constitucional 76 de 2013, foram suprimidas as previsões de votação secreta, como no caso da perda de mandato, como no caso da apreciação de veto, etc. Então, a regra hoje é a votação aberta. Por quê? Porque é a votação que permite que a cidadania acompanhe como que cada um dos seus representantes votaram, para que ela possa também fazer um juízo de accountability e para que ela possa também pensar sobre como ela vai votar futuramente. Em tese, o cidadão acompanharia. Né? Em tese, a transparência e a abertura da votação permitiria o acompanhamento. Na prática, esse acompanhamento acontece em situações muito extraordinárias. Por exemplo, em situações de perda de mandato, quando há uma grande crise, quando existe a prática de um ato ilegítimo ao qual se confere muita publicidade, etc. E, nesses casos, já houve possibilidade de votação secreta e, hoje em dia, existe a previsão de votação aberta. Ainda na fase constitutiva, uma vez votado o projeto de lei ou o projeto de emenda,
desculpa, uma vez votado o projeto de lei, aquele projeto vai à sanção ou veto do presidente da República. A sanção pode ser expressa ou implícita. O que isso quer dizer? Expressa quando o presidente diz, sanciono o projeto de lei. Implícita quando o presidente deixa transcorrer o prazo de 15 dias que ele tem para sancionar e não diz nada. Quando ele não diz nada, presume-se, infere-se que houve sanção implícita. Se ele não disser nada, não está vetado. Ele não rejeitou. Se ele não disser nada, está aceito o projeto de lei. O veto pode acontecer por inadequação ao interesse público no julgamento do presidente da República, por inconstitucionalidade no julgamento do presidente da República. Mas ele tem que ser fundamentado. Se o presidente vetar e não fundamentar, vai se entender que aquilo ali é uma situação de sanção tácita. O veto pode ser parcial, o veto pode ser total. Ou seja, ele pode vetar apenas partes de uma norma, ou ele pode vetar totalmente a norma. Existem alguns diplomas normativos em que a sanção do presidente da República não é exigida. Por exemplo, na promulgação de emendas à Constituição, eu não preciso de sanção do presidente da República. Não faz parte do processo legislativo das emendas constitucionais a sanção do presidente da República. Ele não vai à sanção do presidente. Se o projeto de emenda constitucional for aprovado, ele é promulgado diretamente pelo presidente da respectiva Casa Legislativa. Ele não vai à sanção do presidente. Em projetos de competência exclusiva do Congresso, de competência exclusiva da Câmara dos Deputados, de competência exclusiva do Senado, esses projetos também não vão à sanção do presidente da República. No caso de medidas provisórias nascem no presidente da República e vão à aprovação do Congresso. No caso de medidas provisórias aprovadas pelo Congresso sem nenhuma alteração ao texto originalmente proposto pelo presidente da República, também não há necessidade de sanção por parte do presidente. Só vai haver necessidade de sanção por parte do presidente se o texto que o próprio presidente propôs tiver sido objeto de emenda em uma das casas do Congresso. Então, existem algumas situações particulares em que a sanção não se aplica. Emenda constitucional, projetos de lei que dizem respeito a questões privativas de outro poder e medida provisória quando o projeto de lei de conversão da medida provisória em lei é aprovado pelo Congresso Nacional nos mesmos termos exatos daqueles que estavam previstos quando da edição da medida provisória. Se houver alteração, aí vai caber sanção pelo presidente da República. Com isso, com a sanção ou veto, termina a fase constitutiva do projeto de lei e vem a fase complementar do projeto de lei, que é a promulgação, e que se compõe de promulgação e de publicação. Promulgação é aquele ato pelo qual o presidente da República, a autoridade competente vai reconhecer a regularidade do processo legislativo. Normalmente, a promulgação vai se dar pelo presidente da República após a sanção nos casos em que cabe sanção. Nos casos em que não cabe sanção, ou nos casos em que o presidente vetou e o Congresso derrubou o veto do presidente da República, o presidente da República tem o prazo de 48 horas para promulgar. Se ele não promulgar em 48 horas, a atribuição de promulgação volta para a casa que derrubou o veto do presidente. E a própria casa promulga, que é para não ter o risco de o presidente cair na tentação de travar o processo legislativo a despeito da derrubada do seu veto por meio da não promulgação. Né? Então, a promulgação pode competir ao presidente da República ou não, dependendo das circunstâncias específicas. E depois vem o ato de publicação, que é o ato a partir do qual se estabelece
o conhecimento ficto da cidadania como um todo a respeito daquela norma. Como regra, 45 dias a partir da publicação é o prazo no qual a norma entra em vigor. Antes desses 45 dias, o que a gente tem é a vacatio legis. Eu já falei do veto para vocês. O veto pode ser superado por maioria absoluta no Congresso, em sessão conjunta de votação. Maioria absoluta, lembre-se, significa a maioria dos membros, numérica dos membros da casa. No caso de derrubada do veto, eles vão apreciar, Senado e Câmara vão atuar em sessão conjunta, vão convocar uma sessão conjunta e vão deliberar conjuntamente. Portanto, a maioria dos membros da Câmara e do Senado vão ter que votar conjuntamente pela derrubada do veto, e pode acontecer, e eventualmente acontece. O Congresso tem o prazo de 30 dias para decidir pela derrubada ou manutenção do veto. Em tese, transcorrido o prazo de 30 dias, existe a possibilidade, não, em tese, transcorrido o prazo de 30 dias, há o trancamento da pauta, assim como no regime de urgência, né, e o Congresso deixa de poder deliberar sobre outros temas. Por que eu estou falando em tese? Porque na prática eles não implementam isso, isso é um costume contra a Constituição, é um exemplo de costume contra a Constitutionem, que nem tem costume contra a legem, né? Na prática, não se implementa esse trancamento de pauta, e na prática a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o Congresso tem discricionariedade para definir em que ordem ele vai apreciar os vetos apostos pelo presidente da República. Então, eu posso ter tido um veto proferido há 2 anos atrás e um veto proferido ontem, e o Congresso optar por apreciar o veto proferido ontem, e em detrimento do veto proferido há 2 anos atrás. Né? É uma coisa que a prática, que o costume consolidou, a despeito de haver uma previsão de trancamento de pauta em caso de não apreciação do veto. São 15 para as 9. Eu vou dar 10 minutos de intervalo. 15 para as 9 não, peraí, que existe uma diferença de relógios aqui. Sim, são 15 para as 9. São 15 para as 9. A gente vai voltar às 5 para as 9 para ter aula até 9h30. Força na porque a gente perdeu muita aula e a gente precisa continuar avançando. Eu vou fazer um pequeno intervalo, porque com isso a gente fecha o processo legislativo geral e a gente entra, que é representado pela situação do projeto de lei ordinária, e a gente entra nas espécies legislativas específicas. A gente vai ver emenda constitucional, a gente vai ver medidas provisórias, que tem algumas variações com relação ao processo legislativo estándar. Então, é um bom momento para a gente fazer um intervalo rapidinho de 10 minutos. Ok? Professora, enquanto isso, será que você poderia disponibilizar os slides para o Eric? Porque está muito difícil de acompanhar, está muito pequeno e está cortado. Por favor. Vou disponibilizar. Tá, obrigada.
Oi, pessoal. Podemos seguir? Alguém me responde aí para eu ter certeza de que tem alguém. Estou aqui, professora. Obrigada. Estou aqui, professora. Joia. Então, vamos lá. A próxima espécie legislativa, cujo processo legislativo a gente vai dar uma olhada, são as emendas constitucionais. A gente viu, quando a gente estuda o processo legislativo, portanto, a gente parte da situação estándar de projeto de lei ordinário, né? Que é o mais comum. E aí depois a gente vai olhando para as demais espécies normativas e vendo o que muda com relação a essas outras espécies normativas. E aí a primeira espécie normativa que a gente vai ver agora são as emendas constitucionais, né? Então, as emendas constitucionais, elas se submetem a alguns limites formais, alguns limites circunstanciais e alguns limites materiais, né? Isso é importante porque se o processo legislativo acontece sem observar esses limites, isso vai implicar em inconstitucionalidade formal da norma. Então, quais são os limites formais à aprovação, ao processo legislativo de emendas constitucionais? As emendas constitucionais, elas precisam partir da iniciativa de 1/3 dos deputados, de 1/3 dos senadores, do presidente da República ou de mais da metade das assembleias legislativas. Então, em termos de iniciativa, o que a Constituição prevê é que essa iniciativa pode ser ou de 1/3 dos deputados, ou de 1/3 dos senadores, ou do presidente da República, ou de metade das assembleias legislativas. A Constituição também prevê, do ponto de vista formal, que a aprovação da emenda constitucional tem que acontecer por um quórum de 3/5 de cada casa legislativa e em 2 turnos de votação diferentes em cada casa legislativa. Então, essas são as condições formais para a aprovação de emenda constitucional. Limites circunstanciais à aprovação de emenda constitucional. Não se pode aprovar emenda constitucional durante intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Está em curso uma intervenção federal, não é possível aprovar emenda constitucional. A lógica disso é, se está em curso uma intervenção federal, se está em curso um estado de defesa ou um estado de sítio, eu já tenho uma situação de anormalidade. E a poeira está levantada, e eu preciso esperar a poeira baixar para processar um instrumento tão relevante quanto esse instrumento que vai alterar a Constituição. Então, não sei se vocês se lembram, por exemplo, mas no governo Temer houve intervenção federal, né? Houve intervenção federal no Rio de Janeiro e houve intervenção federal em algum outro lugar que eu já não lembro mais qual era, que por causa de um problema nos presídios, né? Em ambos os casos, intervenção federal por grave perturbação da ordem pública. E aí o governo considerou uma boa estratégia, o governo Temer comemorou quando essa intervenção federal foi implementada, considerou uma boa estratégia a implementação dessas 2 intervenções, porque o Temer é um conservador, então isso dialogava muito com um determinado público que estava muito aflito com a situação de segurança pública e que via uma iniciativa no governo federal, por meio das intervenções, em garantir a segurança da população, etc., etc. Depois, o próprio governo passa a ter interesse no fim da intervenção, porque ele estava tentando aprovar, tinha a intenção de aprovar a emenda constitucional de reforma da Previdência, e, se não me engano, era a emenda de reforma da Previdência, mas era uma emenda constitucional alguma emenda constitucional, acho que era de reforma da Previdência, e não era possível fazer tramitar a emenda constitucional estando em curso uma intervenção federal em uma unidade da federação. Então, por exemplo, um exemplo de projeto de emenda constitucional que foi limitado circunstancialmente porque havia intervenções federais em curso. Depois, do ponto de vista material, existem limites expressos e limites implícitos. Os limites materiais expressos
a aprovação de emenda constitucional são aqueles previstos nas cláusulas pétreas. Então, não se aprovará a emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, as garantias individuais, etc. Artigo 60, parágrafo 4º, cláusulas pétreas. Então, essas são garantias materiais, limitações materiais explícitas com relação à aprovação de emendas constitucionais. Além disso, se reconhecem a existência de limitações implícitas, que ainda que não estejam expressas na Constituição, também configuram um limite. Então, por exemplo, não se admite a dupla revisão, a ideia de dupla revisão constitucional, eu alterar a cláusula pétrea por meio de emenda, para então aprovar uma emenda tendente a abolir a forma federativa. Eu não posso primeiro alterar o artigo 60, parágrafo 4º, suprimindo esse limite expresso, para depois aprovar uma emenda que efetivamente produza uma abolição da federação. Quer dizer, eu não posso emendar para mudar uma cláusula pétrea para que depois eu possa ter liberdade de observar a cláusula pétrea. Eu não posso emendar a Constituição para alterar princípios estruturantes da Constituição. O que são os princípios estruturantes da Constituição? São aquelas normas que estão ali no artigo 1º a 3º da Constituição. Então, o Estado democrático de direito, princípio republicano, respeito à dignidade da pessoa humana, são princípios estruturantes. Ainda que eles não integrem cláusula pétrea, se entende que eles representam uma vedação implícita à alteração por meio de emenda constitucional, porque os princípios estruturantes definem aquilo que é nuclear no ato fundacional do Estado brasileiro. Se eu altero um princípio estruturante, eu estou descaracterizando algo que é a essência da Constituição de 88. Então, eu não poderia alterar princípio estruturante, assim como eu não posso alterar cláusula pétrea. E a terceira limitação implícita que se reconhece com relação ao poder de emenda é a impossibilidade de alterar o titular do próprio poder constituinte. É a impossibilidade de atribuir o poder constituinte a um terceiro que não o próprio povo brasileiro. Né? Seriam formas de, por via transversa, burlar as limitações expressas nas cláusulas pétreas, e por isso é que são consideradas limitações implícitas. Não se admite o controle judicial prévio sobre projeto de emenda constitucional. O controle judicial prévio é sempre sobre projeto, né? Porque senão ele não seria preventivo, ele seria repressivo. Então, não se admite o controle judicial preventivo incidente sobre projeto de emenda constitucional, salvo em caso de mandado de segurança impetrado por parlamentar com a alegação de violação ao devido processo legislativo, porque um determinado projeto de emenda viola a cláusula pétrea. Então, a única situação em que há controle judicial prévio de projeto de emenda constitucional é quando o próprio parlamentar entra com mandado de segurança dizendo que aquele projeto viola o devido processo legislativo porque viola manifestamente cláusula pétrea. Por que isso? O Poder Judiciário é muito cauteloso no que respeita a controle preventivo da constitucionalidade de normas. Porque muitas vezes uma norma, um projeto de lei ou um projeto de emenda começa inconstitucional, mas passa por todo o processo constitutivo do processo legislativo e termina lá e sai do outro lado constitucional. Tem os seus vícios suprimidos, tem os seus problemas contornados e sai legítimo do outro lado. Então, não é interessante que o judiciário intervenha
quando o projeto ainda está na sua fase constitutiva, né? Porque faz parte do processo legislativo essa discussão e essa deliberação, né? E a intervenção do Poder Judiciário prematura pode levantar um clamor, pode levantar um desconforto muito grande com relação ao funcionamento do legislativo. Pode ser considerado uma interferência indevida, etc. Então, de modo geral, o Supremo é muito resistente a fazer esse tipo de interferência. Ele vai fazer em situações muito específicas, em caso de mandado de segurança, com arguição de violação devido ao processo legal, e mesmo assim a inconstitucionalidade precisa ser muito expressa, precisa ser manifesta, né? Senão ele vai aguardar o fim do processo legislativo para poder, eventualmente, apreciar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de forma repressiva, e aí ele vai deferir uma cautelar sem entender que a emenda aprovada é manifestamente inconstitucional. Por exemplo, ele suspendeu a emenda que determinava a aplicação retroativa de novas faixas de proporcionalidade para os cargos de vereadores nos municípios, logo depois que ela entrou em vigor, né? Então, ele pode, eventualmente, conciliar essa necessidade de uma intervenção rápida sem interferir sobre o processo que ainda pode depurar uma eventual norma que se considere inconstitucional quando proposta. Uma outra discussão que se coloca é porque o que a Constituição veda são emendas constitucionais tendentes a abolir o que a Constituição considerou cláusula pétrea. Então, veja, o que se veda não é que haja emenda constitucional sobre o direito ao voto secreto universal e periódico. Não é que haja emenda constitucional a respeito de direitos fundamentais. Não é que haja emenda constitucional que altere em alguma medida a Constituição da Federação. O que se veda é emenda constitucional tendente a abolir o núcleo essencial dessas ideias, desses princípios. Então, por exemplo, eu posso ter uma emenda constitucional que altera, em alguma medida, a distribuição de receita tributária e que, eventualmente, contraria o interesse de um ente da federação, em detrimento dos outros. Eu posso ter emenda constitucional sobre isso. Eu não posso ter uma emenda constitucional que suprima a autonomia financeira de um ente da federação. Porque aí, nesse caso, eu estou suprimindo a autonomia financeira e é uma emenda tendente a abolir o elemento essencial da federação. Quer dizer, ela pode até alterar a autonomia financeira, limitar, em alguma medida, a autonomia financeira. Mas ela não pode ser uma emenda tendente a suprimir a autonomia financeira. Então, essa avaliação de se uma emenda viola ou não cláusula pétrea não é uma avaliação fácil, porque não basta que uma emenda trate sobre o tema de cláusula pétrea para você concluir que ela viola. É preciso uma avaliação sobre se aquela emenda interfere sobre uma parte nuclear daquela cláusula pétrea, né? Então, ou seja, é um juízo que depende efetivamente de uma interpretação que tem uma área de certeza positiva, uma área de certeza negativa, mas que também comporta uma zona cinzenta em que, eventualmente, vai haver divergência entre pessoas razoáveis, né? E com isso a gente fecha o processo legislativo, o que é particular ao processo legislativo das emendas constitucionais. Então, limites formais, limites circunstanciais, limites materiais, quórum diferenciado, votação em 2 turnos, impossibilidade de controle preventivo judicial, salvo em situações limites, né? E uma certa zona cinzenta sobre o que vai configurar efetivamente uma limitação material, tendo em vista que só viola a cláusula pétrea se o projeto de emenda for manifestamente tendente a abolir o núcleo essencial daquele direito protegido por
por meio do artigo 60, parágrafo 4º. E com isso a gente entra nas diferenças do processo legislativo de lei complementar vis-à-vis ao processo legislativo de lei ordinária. Quais são as diferenças da aprovação, do processo legislativo de aprovação da lei complementar com relação à lei ordinária? Bom, a primeira diferença é o quórum, né? Na lei ordinária, eu preciso de uma maioria simples. Na lei complementar, eu preciso de uma maioria qualificada, né? Eu preciso de maioria absoluta, ou seja, eu preciso de 50% mais um da totalidade dos membros de cada casa legislativa. Então, eu tenho essa diferença com relação ao quórum e eu tenho a diferença com relação à matéria. Normalmente, matérias sujeitas à lei complementar são aquelas matérias com relação às quais se deseja conferir uma maior estabilidade, que não é a mesma estabilidade que uma norma constitucional ou que uma emenda constitucional vai conferir, mas que é relevante que aquele regime jurídico seja menos passível de alteração. Então, por exemplo, norma geral em matéria tributária. É uma questão que é um tipo de matéria que se sujeita à lei complementar. Novas situações de inelegibilidade. É um tipo de matéria que se sujeita à lei complementar. Por quê? Porque não é interessante que a todo momento, por meio de lei ordinária, surjam novas condições de elegibilidade ou novas situações de inelegibilidade. É preciso que haja uma maior cautela, uma maior estabilidade com relação ao regime que pode limitar a capacidade eleitoral ativa de alguém. A mesma coisa, a capacidade eleitoral passiva de alguém. A mesma coisa com relação a normas gerais em matéria tributária. Não é recomendável que a todo momento essas normas sejam alteradas. É recomendável que haja uma maior previsibilidade, uma maior estabilidade do direito nessa matéria. Então, o que diferencia a lei complementar da lei ordinária é o quórum e a matéria. O fato de a lei complementar demandar um quórum qualificado não significa que existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Por que não há hierarquia? Porque tanto lei complementar quanto lei ordinária tem fundamento de validade na Constituição. A lei ordinária não tem fundamento na lei complementar que tem fundamento na Constituição. Para que haja hierarquia entre duas normas, uma tem que ser fundamento de validade da outra. Se duas normas têm o mesmo fundamento de validade, não existe hierarquia entre elas. Então, não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, não existe hierarquia entre lei ordinária e medida provisória, não existe hierarquia entre medida provisória e lei delegada. O que existe são processos legislativos diferentes, matérias diferentes que podem ser objeto de cada qual, condições diferentes que cada uma delas tem que observar. Então, por exemplo, se uma determinada matéria é objeto de lei complementar, ela não pode ser tratada por meio de lei ordinária. Ok. Se uma determinada matéria é objeto de lei ordinária, não é caso de lei complementar, e ela for tratada por meio de lei complementar, eu não vou ter nenhuma nulidade. Mas ela pode ser alterada por lei ordinária. Então, de novo, se uma matéria tem que ser objeto de lei complementar e tratarem dela por meio de lei ordinária, vão declarar inconstitucionalidade, porque aprovaram com um quórum menor do que o quórum que precisava. Agora, se a matéria até podia ser tratada por lei ordinária e foi aprovada por quórum qualificado de lei complementar, pouco importa, ela vai continuar em vigor, mas ela vai poder ser alterada por lei ordinária. Ela não muda de natureza, ela vai ter natureza de lei ordinária, mesmo tendo sido aprovada por quórum qualificado. Por quê? Porque
o quórum qualificado, a possibilidade, toda vez que eu digo, olha, uma determinada matéria tem que ser aprovada por lei complementar, que tem um quórum qualificado, eu aumento o poder da minoria de vetar aquela deliberação. Como eu preciso de um quórum maior, como eu preciso de um quórum mais qualificado para aprovar uma determinada matéria por meio de lei complementar, eu vou ter que contar com apoios de partidos que eventualmente que não integram as maiorias de lei ordinária e que vão precisar integrar a maioria de lei complementar. É mais difícil aprovar. Então, eu não posso me valer desse subterfúgio para cristalizar, para dar mais estabilidade a matérias que a Constituição não considerou importante terem mais estabilidade por meio de lei complementar. Porque, ao fazer isso, eu estou diminuindo o poder das maiorias numa situação de governo democrático. Né? Então, quando eu exijo supermaioria fora das situações previstas na Constituição, eu estou desrespeitando o direito das maiorias ordinárias. Eu estaria estabelecendo um processo mais difícil de alteração de uma deliberação. E a Constituição não quis isso, porque se ela quisesse, ela teria previsto o quórum qualificado de lei complementar para aquela matéria. Então, se eu aprovei uma matéria de lei ordinária por meio de lei complementar, ok, aquilo vai valer, porque se você tinha mais quórum, você tinha menos quórum, que é diferente do contrário, né, de aprovar por meio de lei ordinária uma matéria de lei complementar. Oi, Thiago. Oi, professora, tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida se o Congresso pode escolher iniciar o trâmite assim, de uma lei por ordinária ou complementar, ou se a senhora está falando só do quórum da votação em si. Não entendi, vai de novo? O Congresso pode escolher se ele vai tratar a matéria como lei ordinária ou complementar? Não. As leis complementares, as matérias sujeitas à lei complementar estão expressamente previstas na Constituição. Tá, entendido, então. Expressamente previstas. A Constituição prevê quais são as matérias objeto de lei complementar. Ela vai prever que ela não prevê em um artigo único. Ela prevê de forma espalhada pela Constituição. Lei complementar disporá sobre... Quando ela não fala que é lei complementar que tem que dispor, aí é lei ordinária. A lei ordinária vai ser sempre residual. Então, disse lei, não disse qual é lei ordinária. Se tiver que ser lei complementar, ela vai prever expressamente que tem que ser lei complementar. Né? Então, para a matéria tributária, normas gerais em matéria em matéria tributária vai ser sempre lei complementar. Né? Novas hipóteses de inelegibilidade vai ser sempre lei complementar. Então, não há uma escolha do Congresso. Se o Congresso resolver escolher, isso aqui não é matéria de lei complementar, mas eu vou processar como se fosse lei complementar, o que vai acontecer é que essa matéria vai poder ser alterada por lei ordinária. Essa lei complementar vai poder ser alterada, nessa parte, vai poder ser alterada por lei ordinária. Porque sempre que você aprova uma lei complementar para uma matéria que não é objeto de lei complementar, vai ser válido, porque quem tem quórum a maior tem quórum a menor, né? Mas vai poder ser alterado por lei ordinária, porque a Constituição não quis cristalizar dessa maneira. Né? E quando você aprova por um quórum qualificado, se você fosse exigir lei complementar para alterar, você ia estar tornando mais difícil alterar um regime que a Constituição não quis que fosse tão difícil de alterar. Né? Então, você está reduzindo o poder das maiorias de cada momento de deliberar sobre um tema que a Constituição não entende que tem que sofrer essa restrição. Ok? Ok, professor, obrigado. Bom, leis delegadas. As leis delegadas são um negócio bem diferente. Basicamente, no caso das leis delegadas, o Executivo pede que a regulamentação de um determinado tema seja delegada a ele. E aí o Congresso aprecia esse pedido do Executivo e, se ele entender que é o caso de dar esta delegação, ele expede uma resolução em que ele define o objeto e os limites da delegação e entrega para o Poder Executivo a possibilidade ou seja, delega para o Poder Executivo
uma normatização que originalmente assistiria ao Congresso. Ele pode, por meio da resolução, entregar ao Poder Executivo, dentro daqueles limites, e o que o Poder Executivo produzir como norma delegada vai valer como lei, ou ele pode entregar para o Executivo, mas submeter à aprovação posterior do Congresso. Se ele fizer isso, ele tem a possibilidade, Congresso, no momento da aprovação, de aprovar ou rejeitar. Ele não tem a possibilidade de emendar. Não funciona como um projeto de lei. Ou ele aprova toda a lei delegada produzida pelo Executivo, ou ele rejeita a lei delegada. A lei delegada, na verdade, é uma lei produzida pelo Executivo, sujeita, eventualmente ou não, à aprovação do Congresso Nacional. É um negócio bem diferente, né? Eu não posso ter lei delegada em matérias sujeitas à lei complementar, porque senão isso seria uma forma de fraudar a exigência de lei complementar. Eu não posso ter lei delegada em tema de competência privativa das casas legislativas, porque senão a lei delegada interferiria sobre a independência e a autonomia das casas legislativas. Eu não posso ter lei delegada em matéria de direitos individuais e de direitos políticos, porque senão eu submeteria esses direitos a um risco maior de restrição. Então, existem limites materiais à aprovação de lei delegada, e existem limites que são previamente definidos formalmente por meio da resolução produzida pelo Congresso, que estipula até onde o Executivo pode ir na lei delegada. Se o Congresso diz, olha, essa lei delegada tem que observar tais e tais condições e não precisa de autorização do Congresso, de aprovação final do Congresso, né? Se ele simplesmente entrega e o Executivo produz a lei delegada, e aquela lei delegada conflita com os limites da delegação que foi dada pelo Congresso, o Congresso pode, por meio de decreto legislativo, suspender a lei delegada, né? É um caso de controle de constitucionalidade repressivo exercido pelo Congresso, né? A gente tem o controle de constitucionalidade repressivo judicial e, normalmente, o controle do Congresso é preventivo, político, né? Mas, nesse caso, é um controle político a posteriori, é um controle político repressivo exercido pelo Congresso quando o Executivo descumpre os limites da delegação. Eu vou parar aqui, eu não vou entrar em medidas provisórias, porque medidas provisórias é um pouquinho mais longo. A gente vai ficar com 5 slides para o início da aula que vem. E aí, na aula que vem, a gente termina o processo legislativo e começa poder executivo. Ok? Beleza, professor. Só para não estender demais e também não parar no meio do conteúdo. Tá bom? Então, boa noite. Obrigada aos que puderam vir. Essa aula vai ficar gravada. O slide está disponibilizado. Vocês, enfim, as pessoas conseguem assistir essa aula, mas é muito importante que vocês não se baseiem nessa parte de poder legislativo, poder executivo, etc., em todas as faixas, mas nessa de direito constitucional positivo forte, sobretudo, é muito importante que vocês leiam não só o livro, mas que vocês leiam o livro e vão acompanhando ao lado e olhando o teor dos dispositivos constitucionais, e que vocês se familiarizem com essas normas, tal como previstas também na Constituição. Pois não, Pablo? Professora, essa parte da matéria, a senhora recomenda nós lermos o livro do ministro Barroso ou do Gilmar Mendes? Eu não sei se o livro do ministro Barroso tem processo legislativo. Se tiver, é só a última edição do ministro Barroso. Então, se vocês não tiverem acesso à última edição, ou se a última edição não tiver, uma opção possível é o ministro Gilmar Mendes. Eu não sei dizer se tem a última edição. Eu sei que ele acrescentou Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo na última edição. Eu, inclusive, ajudei com o Poder Judiciário.
mas eu não sei se ele acrescentou processo legislativo. Não sei se dentro de poder legislativo ele tratou processo legislativo. Então, na dúvida, se vocês não tiverem acesso à última edição para verificar, uma opção é o ministro Gilmar. Eu acho, assim, o ministro Barroso muito didático, mas só não sei dizer se o livro dele cobre isso. Obrigado, professora. Bom? Ok, pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos encerrar aqui. Obrigada, os guerreiros que ficaram até o final. Eu vou disponibilizar o link com a gravação e vocês já têm o slide. Até a próxima aula, se Deus quiser. Nada mais de novo vai acontecer. Obrigado, professora. Boa noite. Tchau. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Thiago.